A recente lei número 14.661, de 23 de agosto de 2023, que entrou em vigor na última semana do mês passado, embora sintética, composta por apenas 2 artigos, introduziu significativas alterações no campo do direito civil, mais especificamente no direito das sucessões e também no direito penal. A mencionada lei acrescenta ao Código Civil Brasileiro um novo artigo, o artigo 1815-A, para estabelecer que, em qualquer dos casos de indignidade previstos no artigo 1814 do mesmo Código Civil, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória acarretará a imediata exclusão do herdeiro ou legatário indigno. A indignidade é, ao lado da deserdação, uma das hipóteses de exclusão da pessoa dos direitos de sucessão. Cuida-se de uma espécie de sanção civil prevista na lei que priva o herdeiro ou legatário do direito à herança em razão da prática de um ato indigno contra o autor da herança, ou seja, o falecido, quando estava vivo, ou contra familiares deste. O artigo 1814 do Código Civil relaciona atos que acarretam a indignidade. Primeiro é ter praticado ou participado de homicídio doloso, seja consumado, seja apenas tentado, contra o de cujus, quando ele estava vivo, ou contra o seu cônjuge, seu companheiro, ascendente ou descendente. Assim, por exemplo, será indigno aquele que tiver tentado matar o próprio de cujus ou um filho desse. Segundo, quando tiver acusado caluniosamente em juízo ou cometido crime contra a honra, tanto do de cujus quanto de seu cônjuge ou companheiro. Então, por exemplo, aquele que comete denunciação caluniosa ou comete calúnia ou difamação contra a esposa ou contra o marido do falecido. E terceira hipótese, prevista no artigo 1814, de ato de indignidade, é aquele quando a pessoa houver, mediante violência ou fraude, inibido ou impedido o falecido, enquanto vivo, de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. São atos que efetivamente demonstram, sob um aspecto moral e ético, que aquela pessoa que atentou dessa forma contra interesses ou contra a pessoa do falecido, quando este ainda vivia, ou contra os seus familiares, não é compatível com a qualidade de titular de direito à sucessão do falecido. Há uma divergência na doutrina a respeito da natureza desse rol do artigo 1814 do Código Civil. Seria um rol exauriente, exaustivo, esgotando, portanto, todas as hipóteses de indignidade, ou, ao contrário, seria um rol meramente exemplificativo, permitindo, portanto, a extensão analógica de outras, para abranger outras hipóteses não contempladas expressamente, como, por exemplo, a prática de crime contra a dignidade sexual do falecido ou do seu cônjuge e assim por diante. Eu, particularmente, me filio a essa segunda corrente de pensamento. Entendo que há outros atos que podem ser abrangidos pelo conceito de ato de indignidade, mas não é essa a questão que está em pauta nesse momento. O que interessa é que, de qualquer modo,
a prática de ato considerado como de indignidade pode implicar na exclusão do seu autor do direito à herança que ele teria. E o artigo 1815 do Código Civil estabelece que essa indignidade, que exclui da sucessão o herdeiro ou legatário, deverá ser declarada por sentença. Portanto, pressupõe a existência de um processo específico, que não pode ser o próprio processo de inventário, porque nesse caso a indignidade não seria declarada numa sentença, e sim num despacho interlocutório, numa decisão interlocutória. E para esse processo específico, tem legitimidade ativa quaisquer das pessoas que tenham interesse na herança, como, por exemplo, um coerdeiro, além do Ministério Público, no caso especificamente mencionado no parágrafo 2º do referido artigo 1815 do Código Civil. Entretanto, e aí vem a inovação, com a introdução desse novo artigo 1815-A no Código Civil, em decorrência da recente lei número 14661 de 2023, tornou-se desnecessária nos casos em que o ato de indignidade configura crime e resultou em condenação penal definitiva, essa ação específica para a exclusão do herdeiro por indignidade. Por consequência, esse novo dispositivo do Código Civil suprimiu, nesses casos, a necessidade de um processo de conhecimento na esfera civil com todos os seus consectários determinados pelas exigências do exercício do contraditório, a necessidade de dilação probatória e assim por diante. Ora, ao estabelecer que o trânsito em julgado da condenação penal acarreta a imediata exclusão do herdeiro ou legatário indigno, esse novo artigo 1815-A do Código Civil instituiu um novo efeito automático de natureza extrapenal da sentença condenatória criminal, que se junta àqueles efeitos automáticos já arrolados no artigo 91 do Código Penal. De se observar que, em se tratando de efeito automático da condenação penal, a exclusão do herdeiro ou legatário por indignidade não depende de expressa declaração do juiz na sentença penal. Basta que haja a condenação penal definitiva por ato considerado de indignidade, abrangido pelo artigo 1814 do Código Civil, queira você tenha aquele rol como exaustivo, exauriente, queira você tenha aquele rol como meramente exemplificativo e, portanto, extensível a outras hipóteses, haverá a indignidade que exclui o herdeiro dos direitos da sucessão. Essa sentença penal constitui o título executivo para determinar no cível a exclusão do herdeiro ou legatário. Verifica-se, portanto, que a Lei número 14.661 de 2023, embora sintética, apesar da sua pequenez de texto, produziu relevantes alterações tanto no direito das sucessões quanto no direito penal, já que alterou a sistemática de exclusão de herdeiro ou legatário da sucessão por indignidade e, a par disso, criou um novo efeito automático da condenação penal.